Uma das mais poderosas mensagens do Apocalipse trata da esperança de que em breve todo o mal terá fim. Para isso, Deus tem a sua igreja para cumprir a missão de levar as pessoas à salvação, através de Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. A igreja de Deus é identificada através da Bíblia e das profecias do Apocalipse. A igreja de Deus fundamenta os seus ensinos na Bíblia e não em tradições humanas. A igreja final de Deus tem duas características fundamentais, segundo o Apocalipse. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Aqui estão as características do povo de Deus. Guarda os 10 mandamentos. Tem o testemunho de Jesus, que segundo Apocalipse 19, verso 10, é o espírito da profecia. Tiago 2,10 nos apresenta: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Para Deus, ou são os 10 ou nada. Obedecer à lei é ser fiel aos 10 mandamentos. Se um cristão decidir ser fiel apenas em 9, para Deus é como se não obedecesse nenhum. Quando o assunto é a lei, não existe meio termo. Quando Jesus esteve aqui, em seu Sermão do Monte, ele afirmou que não veio à terra para mudar a lei, nem ao menos detalhes, enquanto o céu e a terra não passassem. Isso está escrito em Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. A Igreja de Deus voltou do deserto depois de 1798, porque muitas verdades precisavam ainda ser restauradas. Enquanto a Igreja estava no deserto, Deus levantou alguns homens que buscavam a verdade de Deus e lutavam contra a Igreja e seus falsos ensinos. Muitos deles foram excomungados e assassinados pela Inquisição. Hoje, a Igreja de Deus trabalha para reparar na humanidade as verdades divinas. Essa igreja tem assegurado a sua vitória pela Bíblia. O segredo para serem vencedores, o Apocalipse apresenta. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e ao mesmo tempo, em face da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse capítulo 12, verso 11. Somos salvos pela fé na graça salvadora de Jesus. É Ele quem nos resgata. Com base nos últimos estudos que fizemos, a Bíblia nos mostra claramente quais são as principais características da igreja verdadeira. São elas: primeira, surgiria como organização depois dos 1260 anos no deserto, ou seja, depois de 1798, como nos afirma Apocalipse capítulo 12, verso 6. Surgiria do movimento de 1844, de acordo com Daniel, capítulo 8, verso 12 e 14. Surgiria como resultado do desapontamento que aconteceria em 1844, predito em Apocalipse, capítulo 10, da mesma maneira como a igreja cristã surgiu com o desapontamento da cruz. Manteria as verdades apostólicas, como estão na Bíblia, porque teria a fé de Jesus, como está escrito em Apocalipse capítulo 14, o verso 12. Guardaria os 10 mandamentos de Deus, inclusive o 4º mandamento, que fala sobre o dia de sábado, conforme Apocalipse capítulo 12, verso 17, capítulo 14, verso 12 e Êxodo 20, 3 a 17. Teria o espírito de profecia, conforme Apocalipse capítulo 12, verso 17 e 19, verso 10. Pregaria as 3 mensagens angélicas do tempo do fim, de acordo com Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 12. Seria um movimento mundial, pregando a toda nação, tribo, língua e povo, segundo Apocalipse capítulo 10, verso 11. Ensinaria que a salvação é conseguida somente pela fé em Cristo Jesus, pois pregaria o Evangelho eterno, segundo Apocalipse capítulo 14, verso 6 e capítulo 1, verso 5. Apesar do profundo respeito que merecem as pessoas sinceras que existem em todos os grupos religiosos, temos que reconhecer que a única igreja que cumpre estes 9 pontos é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Disse Jesus: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. João capítulo 10, o verso 16. Jesus está lhe convidando a fazer parte da igreja dele aqui na terra. Esse é um convite de amor e também um enorme privilégio.